Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. A carta enviada à igreja de Filadélfia pelo Senhor, o Senhor começa dizendo para a igreja de Filadélfia que ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi. Ele diz assim, ó, essas coisas diz o que é santo, diz o que é verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi. E ele está dizendo que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia que essa chave somente ele pode abrir e somente ele pode fechar. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia, em outras palavras: eu sou da raiz e da geração de Davi. Eu sou da descendência de Davi. O Senhor diz para a igreja de Filadélfia que ele conhecia as obras daquela igreja. E por conhecer aquelas obras, colocou diante deles uma porta aberta. E se o Senhor coloca uma porta aberta diante daquela igreja, por conhecer as suas obras, então as suas obras eram obras dignas de receber uma porta aberta. E com essa porta aberta que eles receberam do Senhor, ninguém podia fechar. E era um povo que tinha pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Era um povo que, mesmo sendo um povo fraco, para poder suportar tanta luta, guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. E por isso o Senhor colocou diante deles essa porta aberta. Uma porta que, mesmo tendo pouca força, eles adentrariam por ela. Essa porta aberta diante da igreja de Filadélfia é a sua vitória definitiva, é a salvação da sua alma, é o fim de toda a tribulação que a igreja de Filadélfia estaria vivendo, é o fim de toda luta. Uma porta que, mesmo sendo um povo de pouca força, um povo que não tinha tanta força para lutar com tanto desempenho fisicamente, digamos assim, contra o adversário, foi uma igreja que ainda guardou a palavra do Senhor com muita pouca força e não negou o nome. Quando fala com muita pouca força, fala de realmente de pouca força que aquela igreja tinha para suportar. Era um pouco suficiente para suportar a provação. Era um pouco suficiente para poder receber e passar pela porta aberta a qual o Senhor colocou diante deles. E o Senhor disse mais ainda para a igreja de Filadélfia: Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. E o Senhor aqui está dizendo ainda para a igreja de Filadélfia que aqueles que são da sinagoga de Satanás, daqueles que se diziam ser judeus, mas na verdade não eram, eles mentiam. O Senhor disse: ó, farei que esses venham a ti e prostrem aos teus pés. E quando eles prostrar os pés daqueles que são da igreja de Filadélfia,
Eles vão prostrar porque vão conhecer e reconhecer que o Senhor amou aquela igreja, que o Senhor realmente guardou e cuidou daquela igreja. Uma igreja que tinha pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome do Senhor Jesus.